Reinaldo Santos Neves é autor de vários livros, entre eles A Folha de Hera, romance bilíngue. A história, ambientada na Idade Média e traduzida em inglês arcaico, faz parte de uma trilogia. A obra é uma ampliação de uma publicação antiga do autor, chamada A Crônica de Malemorte, lançado em 1978. Na época, o livro foi o primeiro romance de autor brasileiro ambientado na Idade Média. Olá! Vamos começar mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com o escritor Reinaldo Santos Neves. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Reinaldo. Obrigado. Reinaldo, a gente está com duas obras do senhor aqui. O senhor tem várias outras obras, mas eu queria começar o nosso programa com o livro Kit aos 22, Divertimento, que é um livro que, inclusive, está fazendo parte da lista de literatura que vai cair no vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo. Fala um pouco para a gente sobre essa obra. Bom, essa obra foi publicada em 2006, mas agora com a adoção no vestibular da UFS do ano passado e desse ano, ela está tendo uma resposta bem expressiva de público, né? Principalmente do público jovem. Isso me agrada muito, que esse livro, que tem a juventude de hoje como cenário e como tema, né, seja lido justamente pelos jovens. E pelo que me consta, eu tenho tido contato com alguns jovens, inclusive tenho ido a uma ou outra sala de aula, e parece que tem agradado, não quero dizer 100%, mas tem agradado, interessado e sido lido com prazer até pela juventude, né? Isso, para mim, que não escrevi o livro diretamente para eles, né? Eu escrevi o livro como eu escrevo qualquer outro romance, né? Eu escrevi pelo próprio romance. Então, isso é muito bom, é muito gratificante para mim. E como surgiu a personagem principal, que é a Kit, que é a garota consumista? Como é que surgiu ela? Basicamente, ela surgiu de um sonho, como está dito no prefácio, né? Eu tive esse sonho, é uma cena só, uma cena muito curta, inclusive, mas tem essa moça, e ela está tendo uma experiência assim, que eu chamei de descoberta do silêncio, e eu fiquei tão impressionado com esse sonho, por incrível que pareça, porque tinha tão pouca coisa ali, mas que eu fui atrás de descobrir quem era ela, o mundo em que ela vivia, né? E a história, não digo de vida, né, mas a história daquele momento dela. E daí nasceu o livro, dessa busca, né, da personagem, nasceu o livro inteiro. E o ambiente, né, em que se passa essa história é a atualidade, muito diferente de outras obras do senhor que se passam em outros tempos, como na Idade Média, por exemplo. Uhum. Tem algum desafio escrever com relação à atualidade ou é mais fácil? Para mim é tudo igual, né? Eu considero tanto um quanto o outro, e quanto os outros romances também, como projetos independentes. Eu trabalho da mesma forma, né, num livro como Kit e num livro, né, ambientado na Idade Média, porque como eu trabalho com pesquisa, o processo é o mesmo, só que só as fontes é que são diferentes. No caso de Kit, as fontes foram os blogs da juventude de hoje, né? E no caso dos romances medievais, são fontes disponíveis na internet. A internet é um instrumento de trabalho que eu acho excelente para o escritor de hoje, né? Porque você encontra ali tudo que precisa para construir os seus romances, né? E quanto tempo, mais ou menos, o senhor precisou para o livro estar pronto? O livro Kit? O livro Kit foi mais ou menos rápido, né? Eu acho que no processo como um todo, eu devo ter levado uns 2 anos. Agora, já a Folha de Hera, eu estou trabalhando nela desde 1996, quando o projeto teve início. Agora, muita água correu por baixo da ponte desse projeto, né? Houve muitas mudanças de concepção. Eu passei a entender o projeto aos poucos, ao longo desse tempo todo, em que, lógico, né, nesse período todo, eu não trabalhei apenas na Folha de Hera, né? Eu também fiz outros romances
nesse período. O senhor já começou a falar sobre o livro A Folha de Hera, a linguagem dos dois, do Kit aos 22, que é um romance que se passa na contemporaneidade, e do A Folha de Hera, que é uma idade medieval. Tem muita diferença na linguagem, né? É total, né? É total. A diferença é de um extremo ao outro, né? Mas a linguagem de Kit é muito moderna, é contemporânea, é fluídica, é informal, né? Agora, lembrando sempre que há uma diferença entre a linguagem de Kit no que diz respeito aos diálogos dos personagens, né? Que esse é bem assim de acordo com a linguagem da juventude, na forma como eu pesquisei nos blogs. O senhor, né, chega a utilizar gírias? Gíria, essas coisas, até a linguagem mesmo da internet, né, que eles usam muito. E na narração já entra a norma culta, já é mais literária, porque eu não seria, nem seria o caso, né? Você tem que separar a narração dos diálogos em qualquer projeto, né? E nesse, então, você tem que separar mesmo, né? Porque os diálogos são de personagens muito específicas. Mas, mesmo assim, alguma coisa da linguagem dos blogs influenciou, ou pelo menos penetrou na linguagem narrativa do livro, né? E foi uma experiência agradável, né? Você trabalhar ao mesmo tempo com a norma culta e com inserções, né, da linguagem da juventude, vamos dizer assim, essa linguagem totalmente despojada. Não é a primeira vez que eu faço isso. No Muito Soneto por Nada, por exemplo, a linguagem chula convive com a linguagem culta. Isso é um recurso que os romancistas, os poetas utilizam, né, misturar as linguagens. Reinaldo, como eu já comentei, o livro Kit aos 22 Divertimento, ele está na lista das obras literárias que vão cair no vestibular. Não é a primeira vez que uma obra sua cai, é conteúdo, né, do vestibular da UFES. Para o autor, isso é um orgulho? É lógico que é um orgulho, né? É uma espécie de aval da academia, no caso a UFES, né? De que essas obras têm valor literário. E também, lógico, que abre, né, cria um público, né, especial para esses livros. E não poderia ser melhor, né, para um autor esse tipo de indicação. E no caso de Kit, como eu disse a você, né, foi particularmente agradável saber que os jovens iam ler o livro. E o senhor teve um retorno desses jovens que leram? Sim, estão lendo? Contato com os jovens me tem dado assim, uma resposta geralmente favorável. Eu tenho curtido conversar com... Não tenho conversado muito em sala de aula, porque eu sou meio assim, difícil, né, desse tipo de contato. Mas eu poderia até ter conversado mais, né, porque tem sido tão agradável as perguntas que eles fazem. Você vê o interesse deles pelo livro, a curiosidade em relação às coisas que não foram contadas no livro, porque o livro é um livro aberto, ele deixa muita coisa por conta do leitor, né? Mas mesmo assim eles querem saber, como se o autor tivesse essas respostas. E o autor, nesse caso, faz questão de não ter essas respostas. Porque eu gosto que os livros, né, pelo menos a maioria deles, no meu caso, sejam bem abertos, né? Eles têm um final que, na verdade, não é um final. O resto fica por conta do leitor. Eu queria falar com o senhor também sobre o percurso literário que o senhor tem. O primeiro livro do senhor foi lançado em 1971, que é um romance. O que mudou para o senhor desde o primeiro livro, lá em 1971, para hoje em dia? Esse livro, Reino dos Medas, que foi o meu livro de estreia, é resultado de um trabalho anterior, um trabalho de final de adolescência. E as pessoas que me conhecem sabem que eu renego esse livro, eu não gosto desse livro, porque é um trabalho imaturo, entende? Ele não está ainda, assim, eu não conhecia ainda o universo do romance, né? Eu, na verdade, acho que caprichei mais ali na linguagem, na escrita, que é uma das partes do romance
que eu não renego. Eu acho que ele é um livro bem escrito, né? Mas a trama, os personagens, o recado do livro, tudo isso, eu acho que peca pela falta de ironia. Por incrível que pareça, eu não tinha a menor noção de quão importante é a ironia para um autor de ficção. Ele tem que trabalhar a ironia, na minha opinião, porque cria e dá um distanciamento em relação a tudo que está ali, né? Ele pode descrever uma cena assim, trágica, mas sem ser sentimental, graças à ironia. No caso de Sueli, por exemplo, é uma história de amor banal que eu acho que é, de certa forma, sublimada, né, por causa da presença constante da ironia. O texto, a narração, tudo é irônico. E ali é melhor ainda, porque foi como se trata de uma experiência vivida, transformada em romance, essa ironia é uma auto-ironia. Aí é 100 vezes melhor do que simplesmente uma ironia, né? Pelo que o senhor fala, então, teve um amadurecimento muito grande nesse período. Uhum, muito grande. E esse livro, inclusive, como o senhor falou, O Reino dos Medas, ele virou filme também, não foi isso? As Horas Vulgares, de Vitor Grais, né? E Ricardo Oliveira, Rodrigo Oliveira. Foi baseado no livro do senhor? Foi baseado no Reino dos Medas, sim. E como é que foi esse trabalho? O senhor não acompanhou, né? O senhor acompanhou esse trabalho de levar para as telas? Não acompanhei, não. Quase que eu fiz uma ponta no filme, mas eu estava saindo de uma cirurgia na ocasião e o médico proibiu. Mas eu confesso a você, Vitor sabe, que eu ainda não consegui assistir ao filme, porque a rejeição ao livro é tão grande que eu estou precisando de um tempo de preparação para assistir ao filme. Agora, eu tenho ouvido dizer, né, que ele está sendo bem recebido, ele plasticamente é uma beleza, né, em preto e branco, um preto e branco belíssimo, que é muito bem representado. Só tenho ouvido elogios desse tipo, mas para mim, é aquele livro que eu acho chato que está ali no filme, né? Isso me deixa assim meio canhesto em relação a assistir. Reinaldo, a gente vai fazer um breve intervalo e no segundo bloco eu quero conversar com o senhor sobre A Folha de Hera, que é um romance bilíngue. Bom, vamos para um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa e vamos continuar o nosso bate-papo. Hoje o programa está recebendo o escritor Reinaldo Santos Neves. Reinaldo, a gente já conversou no primeiro bloco sobre o livro Kit aos 22 Divertimento. E eu queria falar com o senhor sobre o livro A Folha de Hera, que é um romance bilíngue, né? Ele é uma crônica medieval que se passa no século XIV e a obra é o segundo volume de uma trilogia. Mas tem uma história também que essa obra ela é uma ampliação de uma obra anterior do senhor. Explica pra gente como é isso. A Crônica de Malemort, meu segundo romance, foi publicado em 78. Eu trabalhei nesse romance de 71 até 76, mais ou menos. E a ideia ali era recuperar a linguagem portuguesa arcaica. O que eu fiz através da leitura de textos medievais portugueses. E consegui, então, mais ou menos, entender, né, a linguagem narrativa da época em português para escrever o romance. E lógico que, usando a linguagem medieval, só poderia escrever um livro ambientado na Idade Média. E seria, então, uma crônica medieval. Crônica é uma história, né, um documento historiográfico, como eles chamavam de crônica, e que conta histórias que seriam verdadeiras, né? Então, esse livro, como eu disse, foi publicado em 78 e ficou durante algum tempo, né, só nisso. Até que nos anos 90 me veio a ideia de tentar fazer a mesma coisa em inglês, ou seja, buscar as fontes inglesas medievais, aprender os mecanismos narrativos do inglês
para então traduzir a Crônica do Malemort para o inglês. O projeto inicial era apenas uma tradução. Só a tradução para o inglês Sim. medieval. Inclusive, ele nasceu como um projeto de pesquisa que eu apresentei à universidade, né? Embora eu seja funcionário, né, e não professor, mas também os funcionários têm o direito de fazer projetos de pesquisa, principalmente no Departamento de Letras, onde eu estava sediado. E daí, então, eu comecei a trabalhar nesse projeto. Isso foi em 95, 96, por aí. Por isso é que demorou tanto, né? Porque primeiro eu tive que traduzir para o inglês, só que o romance cresceu muito e ficou muito diferente do original, a ponto de se considerar mesmo um outro romance, né? A história era a mesma, mas o romance era outro. Tinham novos personagens? Novos personagens, novas cenas, novos episódios, entendeu? Toda aquela parte paratextual, que é o termo que se usa para introduções e prefácios, quando falsos, inclusive, né? Porque são prefácios falsos, são personagens que produzem prefácios e introduções, e notas de rodapé, essas coisas todas. Então, depois que se constituiu essa tradução para o inglês, eu percebi que seria necessário, ou pelo menos seria adequado, que eu trouxesse de volta esse texto para o português, já que era tão diferente do original. Daí nasceu, então, essa trilogia, né? É o primeiro romance, a tradução para o inglês e a retradução para o português. Mas nessa ocasião, eu fui fazendo aquilo que eu ia descobrindo em relação ao projeto. Mas ainda não tinha, por exemplo, o projeto de romance bilíngue, como ele está sendo publicado. Isso veio depois. Isso veio com a criação de um outro personagem para fingir ser o autor do romance em inglês, criar o personagem Reinaldo Santos Neves com Y para ser o tradutor desse romance, né? E trazer, então, todo esse esquema, né, para esse formato de romance bilíngue. Porque o bilinguismo do romance não é o mesmo de um livro bilíngue. O livro bilíngue é só o texto em português e o texto em inglês, ou em francês, ou em espanhol, né? Mas esse não. A história integra, quer dizer, essa publicação bilíngue está dentro da história. Faz Há personagens, parte do exato, no esquema da ficção está presente essa edição bilíngue, que é feita aqui, por quê? Porque o autor americano, né, que é uma personagem, não conseguiu editar o livro nos Estados Unidos, então, através de amigos em comum, né, ele foi traduzido por Reinaldo Santos Neves com Y. Que é o personagem. Que é personagem meu. E publicado em edição bilíngue aqui, né? Publicado inclusive pela Secult. Agora, como o senhor mesmo falou, o livro traz um personagem que tem o mesmo nome do senhor, embora o nome Reinaldo seja escrito com Y. Por que se colocar nessa narrativa? Bom, eu aproveitei o personagem de Sueli, que também é um Reinaldo com Y, né? Para diferenciar justamente do autor, para diferenciar que, embora vamos dizer assim, aqueles elementos da trama sejam, de certa forma, biográficos, mas o ambiente é ficção, né? Aquele contexto é ficcional. Então, não é a pessoa que viveu aquelas histórias e aquelas aventuras, né? Não é o mesmo, né? É outro. O autor é um e o personagem é outro. Então, a diferença está nessa letra. I para o autor, Y para o personagem. Então, aproveitei quando foi necessário, né, criar um tradutor para esse romance, um tradutor brasileiro, eu usei o mesmo recurso que eu tinha usado lá. E quais foram os maiores desafios da produção desse romance? Foi mesmo a tradução, porque é o inglês arcaico. Uhum. Qual foi o maior desafio? Realmente, né, se tivermos que colocar nesses termos, o maior desafio foi a tradução para o inglês. Mas, com as fontes disponíveis na internet,
Você só tem que se dar o trabalho de ler aquelas fontes, que são muito vastas, as fontes, entender, né, como eles escreviam, etc. E começar a fazer o trabalho de tradução. É uma questão de tempo e paciência, né, também, né? E qual foi a fonte de pesquisa do livro? Foi principalmente a internet ou teve algum livro específico? Teve também uma obra em 6 volumes, impressa, né, que reúne ali uma tradução feita no início dos anos do século XVI para o inglês de uma crônica francesa. Então, o esquema é o mesmo, né? O esquema desse livro, só que é verdadeiro, a crônica original existe, o tradutor original existe, né? Mas isso é reproduzido no meu trabalho, onde eu tenho um cronista fictício e um tradutor medieval fictício. Mas essa obra foi muito importante também, e são 6 volumes, é muito texto, né? Foi uma cartilha para eu aprender, né? Ou pelo menos ter uma ideia do que fazer com o inglês medieval em termos literários. E por que o senhor escolheu a Era Medieval para esse romance? Eu sei que a Era Medieval também é cenário de outros romances do senhor. O senhor tem um carinho especial por esse momento histórico? Foi uma questão também de acaso. Na verdade, eu estava escrevendo o meu segundo romance, depois do Reino dos Medas, ambientado nos dias de hoje. Mas alguma coisa me disse que aquela história que eu queria contar ficaria melhor ambientada no passado. E aí, então, a Idade Média me pareceu assim o cenário ideal para essa história. Então, eu transpus o romance para a história para a Idade Média, e daí saiu a Crônica de Malemort. O outro romance que eu escrevi também ambientado na Idade Média, que é A Longa História, também foi uma ideia que eu tive de trama, né? Um roteiro, vamos dizer assim, de romance, que também só seria válido no passado. Então não tem assim uma predileção especial pela Idade Média, é que aconteceu. Reinaldo, como a gente já explicou, A Folha de Hera é o segundo livro da trilogia. O senhor já está trabalhando no terceiro? Estou trabalhando, sim, na finalização dele, porque no grosso ele já está pronto. O texto já está pronto, né? Já está pronto até há algum tempo, mas eu, como escritor residente da Biblioteca Pública Estadual, eu estou finalizando esse projeto. Então, estou trabalhando naquilo que a gente pode chamar de versão final, para publicação. O senhor comentou agora, era uma pergunta também que eu queria fazer, que é o projeto Escritor Residente da Biblioteca Pública Estadual. O senhor atualmente é o escritor residente. Explica para a gente um pouquinho desse projeto. Ele nasceu de um convênio assinado entre o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES, onde eu trabalhava, e a Secult, né? E aí, então, eu fui atuar na Biblioteca Pública Estadual com uma série de atribuições. Além da atribuição lógica de produzir um texto, que no caso seria esse aí, eu também dou palestras, né? Atendo, né, usuários, dou assessoria aos funcionários naquilo que eu posso, naquilo que, né, que se refere à minha experiência com o livro. E participo também com sugestões da própria programação cultural da biblioteca, que é uma das mais ricas, né, de Vitória, que mensalmente tem uma nova programação. Então, um escritor está muito à vontade numa biblioteca. Entende? Então, sempre tem coisas para fazer, sempre tem pessoas, né, para informar. É muito gostoso o trabalho, a tarefa, né, o ofício, a missão, o que quer que seja, de escritor residente. Daí porque, mesmo depois de aposentado, eu, pessoa física, né, continuei o projeto juntamente, né, através de um convênio pessoal com a Secult. Reinaldo, eu queria terminar o nosso programa falando um pouquinho sobre a literatura feita aqui no estado, né? O senhor que tem tanta experiência, várias obras publicadas, o senhor que conhece também vários outros escritores, o senhor acha que falta incentivo para os nossos escritores?
incentivo, olha, deixa eu colocar de outra forma, porque é uma coisa que eu achei muito interessante. Apareceu recentemente uma pessoa do Paraná, um leitor inveterado, lá na biblioteca, inclusive para receber um exemplar da Folha de Era. Ele ouviu falar que estava sendo distribuído lá e tal, e foi lá pegar. E nós conversamos e ele me disse que estava impressionado com o talento dos escritores capixabas. Ele ficou impressionado com Fernando Tatagiba, entende? Com Adilson Vilaça. Ele, curioso, né? Ele foi atrás de ler esses autores que estão aí. E então você vê que é um cara de fora, é um cara de um estado desenvolvido, inclusive, que tem muitos bons autores lá. Mas ele se deixou impressionar, né, com a literatura produzida aqui. Agora, o problema de incentivo, eu acho que, por exemplo, no caso da própria Secult, né, o incentivo está concretizado através dos editais, né? Todo ano abre-se chance, né, para os autores já consagrados e para os autores novos, né, apresentarem seus trabalhos e concorrerem, né, ao prêmio que inclui a publicação. Isso é um incentivo. Agora, o resto depende de mercado, é uma questão de mercado. O mercado aqui para a literatura é muito pequeno, até porque é um estado pequeno, com população pequena, etc. Então você tem que ir para fora. E lá fora é muito mais difícil, até porque todo mundo está indo para lá, né? Todo mundo que quer, assim, sonhar um pouco mais alto em termos de literatura, dos estados da periferia, vamos dizer assim, eles têm que procurar as editoras dos grandes centros, né? E aí é uma escalada difícil, porque não basta nem você ser aceito por uma editora grande, porque aí você vai passar pelo teste do retorno de público, do retorno de crítica, entendeu? Isso aconteceu comigo. Eu fui publicado pela editora Bertrand Brasil, né? Publicaram 2 livros meus, mas o retorno, tanto de público quanto de crítica, foi pequeno. Então, a coisa não termina ali, entendeu? Você depende de muita coisa para realmente se tornar um escritor brasileiro. Embora você seja, mas você não é reconhecido como tal. Entendi. Mas eu tenho muito prazer em ser reconhecido como um escritor, assim, interessante, pelo menos aqui no estado. Reinaldo, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Foi um prazer. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.